Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! É hoje! Chegou o grande dia! Hoje é dia de clássico, dia de jogo aí do Vascão da Gama em BH para cima do Cruzeiro. Vamos falar tudo aí sobre esta partida aí, que é decisiva para o Vasco da Gama. Vamos falar também aí sobre a situação da reunião do Conselho Deliberativo e vamos abordar aqui a situação de reforços de peso, porque, olha, quem bateu o martelo dessa vez para explicar todo o planejamento da 777 Partners aí foi o nosso Flávio Dias. E jogadores de peso renomados aí já foram contactados por Josh Wande e Paulo Brax. Então, olha, martelo batido e finalmente excelente novidade. Quando a cartada final aí, né, quando o AS vem da manga do Flávio Dias, tem credibilidade e acontece. Bora aí para as notícias do Vascão da Gama. Bem, meus amigos, hoje o Vasco da Gama tem um jogo para lá de difícil, hein? É um jogo aí que vai mexer com os corações aí dos vascaínos Brasil afora. E uma coisa ontem foi boa, né? Porque o Grêmio venceu o Sport não conseguiu alcançar o Vasco da Gama aí. Resultado excelente. Hoje a gente tem que fazer o nosso papel. Esquecer o Londrina, certo? Ir para o Mineirão às 21 horas. Jogo aí com transmissão do Sport TV para todo o Brasil. Para todo o Brasil. E é o seguinte, o Vasco busca aí acabar com o jejum de 7 jogos sem vencer fora de casa. É difícil de ganhar do Cruzeiro? Sim, mas não é nenhum bicho papão. Nosso treinador Jorginho, olha, ele foi, bateu o martelo e disse o seguinte, parceiro, não quero saber de poupar. Situação do Vasco, né? Não é para isso. E mesmo ele tendo aí jogadores importantes como Thiago Rodrigues, Anderson Conceição, Quinteiro, Danilo Bosa, Andrei Santos, Nenê e Alex Teixeira pendurados, o Jorginho decidiu não fazer mudanças na equipe que vai enfrentar o Cruzeiro mais tarde. E é o seguinte, ele vai repetir a escalação aí da última rodada, aquele jogo que a gente venceu o Náutico por 4-1. Ou seja, o Danilo Bosa está confirmado aí na equipe titular do Vasco, no lugar do Quinteiro. O Paulo Vitor conseguiu a vaga aí de titular no lugar do Edmar e o Egnaldo no lugar do Alex Teixeira. Cara, eu acho que o Jorginho tá de parabéns e essa é a escalação do Vasco aí pro jogo de ontem, ó. Martelo batido. Thiago Rodrigues, Léo Matos, Danilo Bosa e Anderson Conceição, Paulo Vitor, Yuri Lara, nosso pitbull, Andrei Santos, esse talento, Nenê, o vovô, hoje a madeira vai estar cheia, Marlon Gomes, Ignaldo e Raniel, essa é a equipe do Vasco da Gama. Bem, meus amigos, os assuntos agora extracampo. A reunião do Conselho Deliberativo para apurar aquele fato do pássaro, ontem, sem mais, sem menos, foi aí adiada, sem maiores explicações. Cerca de 80 conselheiros aí da Mais Vasco solicitaram o cancelamento da reunião, certo? Então, assim, uma coisa que eu acho que deveria ser apurado, os caras colocando aí
para debaixo dos panos aí. Deixa a opinião de vocês. Agora chegou a hora, meu irmão. Aquela hora que todo mundo gosta, que é os reforços de peso aí de Josh Wand, né? E hoje, ó, o reforço de peso aí, ó, chegando. E hoje quem falou é um cara que realmente tem credibilidade, que não é amador. É um cara que é profissional. E de forma imediata, a gente já vai colocar aqui o Flávio Dias falando sobre a situação de reforços no Vasco da Gama. Vamos colocar aqui uma sobreposição para não ter problema nenhum e vamos ver o Flávio Dias explicando em que pé tá essas negociações. Lembrando que, né, o Flávio Dias afirma aí que 3 reforços de peso aí foram contactados aí pro Vasco da Gama. Paulinho, Pedro Raul e Ojeda, meu irmão. Olha, não é fraco não, meu irmão, não é fraco não, ó. Martelo batido e é o seguinte, meu irmão, Flávio Dias aí mandou ver. Vamos colocar aqui, falando sério, a situação para a gente entender. Vamos lá. Pega aí, vamos colocar aqui a sobreposição. Ao vivo é assim mesmo, rapaziada. Ao vivo é assim, tem que ter paciência. A minha opinião, já falo aqui para vocês. Se vier para o Vasco, né, seria 3 grandes reforços aí para colocar o Vasco num outro nível, né? Vamos dizer assim. Então vamos lá, né? Tô colocando aqui, parceiro, tô tão emocionado que o Flávio Dias falou isso, que ele colocou esperança no meu coração. Ah, Laureano, enrola não, Laureano. É aqui, pronto. A sobreposição já está aqui, ó, para a gente poder... Ah, agora sim, apareceu o Flávio Dias, maluco. Vamos lá, vamos colocar aqui. Encerrar, antes dos abraços, é muita especulação em relação a reforços, a jogadores. Já até comentei isso também lá no Ave Mais, onde dou a minha opinião todo dia de manhã, de que o momento não é um momento propício, mas o nosso papel é divulgar dentro daquilo que venha a ser descoberto. Mas é claro que não dá nem para dizer que o Vasco está contratando, porque não pode inscrever, não tem como inscrever. Pode amarrar situações para o futuro. E isso sim está sendo feito. Muitos nomes estão sendo comentados. Paulinho estaria vindo do Bayer Leverkusen para o Vasco. No caso, o Botafogo também teria interesse, estaria com uma situação bem encaminhada com o Clube Atlético Mineiro. Ojeda, atacante do Godoy Cruz, também interesse do Botafogo, estaria dentro dessa possibilidade. Pedro Raul, destaque, artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série A, que até esteve para vir para o Vasco no início desse ano, também seria uma oportunidade. Tudo não passa de especulação nesse instante, mas eu posso apurar e posso dizer ao torcedor do Vasco que há, sim, muita coisa sendo mexida nos bastidores para que o Vasco possa apresentar reforços depois do Campeonato Brasileiro. Nesse instante, ninguém vai falar absolutamente nada. Mas, por exemplo, Paulinho, nós já trouxemos essa informação. Houve um contato 3 dias antes do fechamento da janela com o Bayer Leverkusen para se saber a situação do jogador. O jogador que poderia vir comprado, mas são milhões de euros. Era uma negociação que demoraria muito mais do que 3 dias. Mas eu posso garantir ao torcedor do Vasco que o Vasco, sim, tem interesse, quer contratar o jogador. É um jogador que, pelo nível dele, pela idade, interessa demais. Mas nada agora vai ser mexido. Existem outros jogadores que também estão sendo contactados. No caso do Pedro Raul, o empresário do jogador, Márcio Bittencourt, conhece muito Paulo Brax, conhece Carlos Brasil, como eu disse, já chegou a negociar, mas o Pedro Raul é um jogador que, ao que parece, vai terminar o Campeonato Brasileiro muito valorizado. Então tem que se esperar. Da mesma forma, Ojeda, que o Botafogo já tentou, mas houve um contato sim de Vitor Bastos, um dos scouts do Vasco da Gama, chefe scout do Vasco, ao empresário do jogador, que disse que era um jogador caro, mas com a SAF ainda por aprovar, não se levou o assunto à frente. Mas agora, com grana no bolso, o papo é outro e é um jogador que interessa demais. Não só esse.
É, galera, vocês estão vendo aí, né, cara? São caros, né? Mas agora não terá problema porque Josh Wade tem dinheiro. E é o seguinte, meu irmão, como foi o Flávio Dias que falou, eu vou tirar aqui o chapéu, né? Até botei meu chapéu, tirei minha touquinha, parceiro, porque o martelo tá batido. Agora, Flávio Dias, se não vier essa situação toda aí que vocês estão falando, que pode vir, que estão prometendo, eu vou ser obrigado a colocar isso aqui, ó. Ó. Aí eu. Flávio Dias, olha a minha cara para você, Flávio Dias. Flávio Dias. Ah, então, pois é. Então, tirei o chapéu aqui, ó, pro Flávio Dias, martelo batido, né? E a cartada final, ó. Olha o 7 aí. É, parceiro, bom sinal. Tirei o 7 aqui, bom sinal. Agradeço pela sua atenção e a câmera até tremeu, parceiro. Vasco neles que a verdade prevalecerá. Um beijo do gordo. Valeu, pessoal.